O que eu vou, então, perceber é que o espaço da miséria cresceu, certo? A partir daí, certo? Bom, mas o que traz, né? E como veio, então, o espaço da miséria, certo? Isso que vocês querem que, como a Áurea colocou, a leitura do artigo. Ora, qual foi, então, a minha preocupação para chegar a esse real concreto e não apenas constatar, descrevê-lo, mas refletir criticamente e compreendê-lo a partir de uma análise crítica e, sobremodo, de uma leitura como um geógrafo crítico que eu termino no texto identificando chamado um geógrafo revolucionário, certo? Pensar, certo? Em ler, então, esse espaço da miséria. Não basta apenas quantificar, concentração de riqueza, nem a cada vez mais aumento da miséria, mas ler o porquê. Ora, pelo texto, e é interessante nós observarmos que a minha preocupação básica é compreender como se ler essa categoria central, poderia dizer central ou nucleadora, digamos, da geografia. Seria o conceito categoria espaço. Ela é substantiva, uma vez que é a única possibilidade, inclusive, de nós, enquanto geógrafos, lermos a nossa própria representação da nossa, né? Ou da nossa identificação como geógrafos. Bom, qual é a questão básica? Mas será que todos nós, geógrafos, temos a capacidade crítica de compreender um conceito de espaço que nos permita ler esse espaço de miséria? Então, a questão básica veja bem, eu parto com uma preocupação no inicial de mostrar que a leitura do conceito de espaço, ela vem durante muitas décadas e ainda alguma idade, a partir a visão cartesiana de espaço compreende apenas que nós sabemos uma leitura diária, onde estabelecemos altitude, comprimento, altura, né? E altura, né? Largura, comprimento e altura, certo? Ora, essa visão, então, de espaço, embora seja denominada, como é que eu diria, nomeada espaço, o nome, a palavra espaço, ela, enquanto conceito, a sua fundamentação está voltada à leitura apenas cartesiana. Qual é a questão básica? Não há o tempo histórico na leitura que me deu um conceito de espaço como espaço lendo como espaço social, ou como o espaço, né, produzido, né, dentro de um conceito que eu assumi na época e assumo até hoje, eu lendo um espaço como aquele que contém as relações sociais e está contido nas relações sociais, certo?
Então, eu faço questão de nós observarmos isso, por quê? Porque ainda temos vários e várias leituras, inclusive, como eu vou depois colocar, se não houver questões, que utiliza-se o próprio Lefebvre dentro do seu conceito de espaço social, né, fora dessa compreensão do espaço como aquele que ações sociais está contido nas relações sociais. Ou seja, não é possível ler, né, apenas dentro de uma visão cartesiana. É preciso ler na inscrição do tu como uma determinação ou determinações em cada formação social em cada contexto social que é bom, para Lefebvre, que eu não vou falar disso, concebido, percebido e vivido. Na minha leitura, apenas naquele momento, eu quero dizer que é impossível ler o espaço fora da leitura das relações sociais. Só ela, no seu movimento dialético das contradições, historicamente determinado e determinantes, nas suas mediações, é capaz de permitir ler, né, esse espaço de produção ou espaço produzido, certo? Mas por que eu digo isso? Eu digo isso exatamente porque vou encontrar, então, caminhar da leitura geográfica do espaço, toda uma leitura voltada a um espaço rígido, a um espaço fixo, a um espaço isotrópico, né? Onde se passa elas né? Então, nesse sentido, o que me deixou ver claramente é que a geografia lê, né, durante muitas décadas, né, o espaço vendo, e não há como não perceber, né, uma desigualdade no espaço, dentro do espaço, no que está contido e não no produzido, né? Então, nesse sentido, eu vou analisando, não dá para leitura, eu estou à disposição para mostrar como toda e qualquer projeto, inclusive depois assumido pelo Estado, não há condição, até hoje, né, em solucionar, né, uma igualdade, né, social, uma negação da desigualdade espacial. Vocês estão vendo, inclusive, que, embora haja um avanço de um discurso posto, né, de políticas voltadas a reordenamentos espaciais, entretanto, o que ocorre, como nós vimos inicialmente, é cada vez mais um afastamento dessa desigualdade, um aumento maior. Aí eu fui observando e analisando desde o momento em que as políticas liberais, né, votadas para um projeto dentro de uma análise econômica, né, onde o espaço é apenas o local, né, e onde se passam sempre relações entre mercado, né, o Estado e propriedade. Propriedade, algo intocável, né? Mas
mercado como devedor, né, e possibilitador, né, dentro das projeções dos discursos, da solução para a leitura dessa desigualdade. É assim que vamos ver claramente quando, né, as políticas do welfare state, né, que é o estado do bem-estar, elas vão pontuar, né, na realidade, né, não uma preocupação real da solução dessa desigualdade, mas da organização desse espaço, fazendo com que cada vez mais o espaço seja formado, tem coisas que é só para explicação, seja cada vez mais segregado, mas que cada vez mais, né, essa segregação ela possibilite o não incômodo, né, da classe dominante, né? Essa classe que incomoda, que seria de miseráveis, eles cada vez mais vão. Então, essa aparente política do discurso da organização do espaço, a geografia, inclusive, assume quando assume as chamadas teorias, tanto a de Vontini, né, que é a teoria das localidades mais voltadas à distribuição da produção, como a de Cristalli, que aí já está preocupado na distribuição da produção no processo da distribuição, circulação para o consumo, né? Então, essas duas teorias geográficas elas vão se casar claramente numa política da reorganização do espaço, do reordenamento do espaço, que é a política que está posta, inclusive na geografia, na década de 70, né? 70 sobre modo, 60, 70, né? Da chamada teoria dos polos, né? Essa teoria dos polos, na realidade, a preocupação básica é, certo? Descentralizar para centralizar, né? Infelizmente, você não vê uma leitura dessa na geografia naquela época. Você descentraliza a produção, na realidade, para centralizar a riqueza, né? Você, e dessa forma, é mais fácil, né? O discurso do Estado, né? Ele caber dentro do discurso da própria intelectualidade ou da inteligência, né? Que pensa esse espaço como organização, né? Bom, nesse sentido, eu vou colocando as diferentes no artigo, né? Desde as chamadas teorias liberais, do Adam Smith, como depois, como vai se dar a partir da crise, nesse planejamento, plano Marshall, não dá para falar sobre tudo, e como essas correções, na realidade, ainda continua com esse espaço de organização. Tanto que sempre foi uma preocupação muito grande minha no meu programa, quando ele sempre foi votado na ideia de organização do espaço e não na produção do espaço, né? Bom, e aí nós vamos observando que todas essas teorias elas estavam presas à ideia de crescimento e desenvolvimento, né? Mas sempre, como eu falei, com a preocupação básica de garantir o ciclo do capital, né? Produção, distribuição, circulação e consumo. Ora,
Mas o capital, né, é o quê? Como é que ele se movimenta? Ele se movimenta a partir da expropriação de trabalho, né? Para que ele produza, né? Ele, riqueza no sentido de lucro, ele necessita do processo da expropriação do trabalho. E ele se faz a partir da divisão social e territorial do trabalho. Então, fica nítido que, né, esse espaço ele é organizado, né, em relação a uma ideia rígida diária, mas quando eu começo a compreender que ele contém um processo de movimento, quando eu compreendo que ele contém, está contido nas relações sociais, eu compreendo que desde a formação do território brasileiro até a atualidade, esse espaço ele movimentou, né? E aí dá para compreender tranquilamente que, né, esse processo de expropriação do trabalho ele se faz de forma a partir da mobilidade, né? E aí essa mobilidade do trabalho vai responder ao ciclo, né, do capital, né, da produção, distribuição, circulação e consumo. Então, nós compreendemos que todas as políticas públicas, como todas as políticas historicamente já construídas até a atualidade, elas têm um espaço, né, dentro de uma visão de um espaço cartesiano, que é a garantia de construir os seus guetos, né? Os guetos, que significam os grandes condomínios, né, da riqueza, né, e os grandes sentidos da miséria, né, que é cada vez mais o subfavelamento. Já não há mais ideia sequer, né? A miséria cada vez é muito pior, né? É muito pior. Ora, aí é dentro daí, já falei demais para vocês fazerem pergunta, é interessante observar que para que se dê, né, essa relação, o espaço, então, passa a ser lido, inclusive, pela própria geografia, dentro de uma visão sistêmica, estruturalista, e é interessante eu botar isso, que depois podemos falar sobre isso, dentro da ideia da funcionalidade no espaço, né? E aí compreende-se tranquilamente que toda preocupação básica que a própria geografia econômica ela se fragmenta na distribuição, né? Na circulação das mercadorias. Eu adoro a circulação quando fala em transportes, né? E fica nítido, então, que a geografia ela é movida com essa ideia. Mercado, né? Propriedade, mercado e Estado, né? Essa mediação ela é nítida, né? E aí o que acontece? Nós vamos observar, né? Não vai dar para eu mostrar como essas teorias elas vão ser mediadas a partir as suas instituições, que seria, no Brasil, por exemplo, a própria teoria do desenvolvimento, a SUDENE, como a CEPAL, né, na América Latina, como o Banco Mundial, que ele vai ser o orquestrar todas as políticas imperialistas, né, e orquestra ainda hoje, aprofundando cada vez mais as contradições, certo? Bom, mas como eu disse que esse processo se dá a partir de uma visão da expropriação da força de trabalho pela mobilidade do trabalho, é importante observar que mesmo no Fordismo, no momento em que se dá massificação da produção
e o aumento, né, em massa, né, a acumulação desenfreada capitalista, a produção, né, nós temos claramente aí uma mobilidade que é relação campo-cidade muito nitidamente ou entre centro e centro e periferia aí, em todos os níveis escalares, desde locais até a visão mundial, né? Onde nós temos, então, toda uma relação entre países, né? E aí nós vamos encontrando nesse momento o quê? Certo? Vamos encontrando um processo também, né, que vai ser um problema para a própria análise teórica, econômica e geográfica, que são as concentrações espaciais, né? O processo da metropolização, né, que vai ser possibilitada pelo grande número garantido do exército de reserva, a mais-valia relativa, que se estabelece mundial, né, que hoje passa a ser totalmente algo em contraposição, né, ao que se poderia admitir no discurso fetichizado, né, da crise do capital, que é o imigrante, né, e a metropolização, né, que vai ter um aumento considerável, como nós sabemos, da taxa urbana. Só que essa própria metropolização, né, ela como é que eu diria? Ela é um incômodo ainda maior, né? E também, felizmente, por outro lado, a própria metropolização, como ela traz, ou antes, a urbanização, como ela traz no ensino para si, um processo contraditório muito grande, porque acirra a miséria, vai possibilitar também os geógrafos começarem a rever o seu próprio conceito de espaço. E favorecida, evidentemente, por Lefebvre, né? Um marxista, né? Sociólogo, que vai nos permitir ler a produção do espaço com uma outra visão, uma visão não estruturalista, embora muitos leiam Lefebvre diante de uma visão estruturalista, mas ele vai, então, garantir, né, que os geógrafos passem a ler esse espaço com uma visão diferenciada, certo? Por exemplo, também, aí você vai encontrar, isso aí eu não falei no texto, não vai falar agora, o próprio David Haber e todo o pessoal que trabalha na visão de planejamento sistêmica, também, que não era estruturalista, né? Depois, eu acho que a leitura, Haber vai se contaminar muito dentro de uma visão estruturalista, né? Nós temos claramente aí uma leitura de um espaço que não pode ser mais lido como espaço rígido, isotrópico, como área, né? Dentro da geografia. Mas não significa que a geografia ainda não tenha uma leitura, né? Como o povo adora dizer, a diversidade, né? Eu dizia que os conceitos de diversidade e até alteridade é garantido para que nós somos maravilhosamente iguais, né? E podemos, então, cada qual na sua caixinha, né? Continuarmos a ler e sermos geógrafos. A diversidade, adoro a diversidade, adoro esse nome, certo? Eu ainda não me consegui ver fora desse nome, ou nesse nome. Bom,
Aí vem, vocês conhecem a globalização, a ideia de aldeia global, a ideia que se tem do lugar em contraposição global, e muitos estruturalistas continuam em produção do espaço, a ler o espaço ainda com uma visão muito de onde se dá, de organização, fixos e fluxos, forma e conteúdos, certo? Bom, mas vamos nós para irmos fechando a minha fala. Deixa eu ver, talvez nas falas, nas perguntas ajudem, certo? Aí no meu texto eu vou pontuando, né, questões mostrando o papel do Estado, como ele vai, como é tal, mostrando o discurso da pluralidade, né, as imbricações desses valores, né, o objetivo apenas do ideológico, a individualidade, né, como eu vou colocando, mostrando, aí eu não mostrei, não fiz isso, mas como, se eu digo que o espaço é produzido nessa relação capital-trabalho, nessa contradição, ela se estabelece a partir da mobilidade do trabalho para que haja produção do espaço, né? E a reprodução desse espaço. Mas é interessante, então, observarmos como, então, o capital vai sugando cada vez mais, né, no processo da produção dessas relações, para produzir espaço, ele, de uma forma perversa, a teoria liberal ela vai tomando cada vez mais corpo na teoria neoliberal, onde no discurso retira o Estado da relação propriedade-mercado, né? Mas se nós já sabemos, não dá para falar tudo, que esse neoliberalismo, né? E hoje um ultra-neoliberalismo, né? Ele vai cada vez mais exatamente fortalecendo o mercado, né? E, evidentemente, tornando o Estado flexível aos interesses cada vez maior para esse processo de concentração, né? E cada vez menos a tal da política do bem-estar, das políticas sociais públicas. Ou seja, ele vai acirrando o espaço da miséria, né? Aumentando o espaço da miséria. Para que se dê a flexibilização, nós sabemos que objetiva-se, sobremodo, alterar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, que elas têm como respaldo, né, a estagnação dos recursos para a educação, porque não precisa você formar mais um operário qualificado, não é mais aquele discurso do fetiche da qualidade total, onde o trabalho não conseguia emprego porque ele não era qualificado com tecnologia informacional, afinal, agora ele é autônomo, ele é empreendedor, né? Então, o processo da flexibilização do trabalho, né, vai gerar, alguns vai chamar o precariado, né? Outros como é que chama? Me esqueci agora, como Antunes coloca, né? Uberizado. Como? Uberizado. Não. Há uberizado, mas o uberizado já é Classe uma que vive do trabalho. Como? Classe que vive do trabalho. Como, Jânio? Desculpa, eu não vi. Classe que vive do trabalho. Eu acho que é isso. Mas esse é o Geraldo Antunes. Eu falo na atualidade, certo?
ele vai chamar até aqui na cola, certo? O proletariado do serviço, certo? É o prolinfoproletariado, eles chamam. Exatamente, é o info, certo? A uberização, né, ela já é uma adjetivação do empreendedorismo, certo? Porque não é apenas o uberizado que você pode caracterizar como esse trabalhador precarizado, né? Por quê? Né? Então, é preciso observar que todo o sistema, por exemplo, das indústrias de telecomunicações, você não pode chamar ele de uberizado, mas ele é de um precariado de última instância. É o info mesmo, né? O operário de serviço, o info, né? E aí você tem claramente o quê? Né? Então, cada vez mais, o espaço da miséria ele aumenta, né? Ele é produzido, né? Cada vez maior. Né? E aí, para continuar o meu texto, para ir botando, tem muita coisa que não dá, né? Vocês nas perguntas eu vou colocando, né? Seria a questão básica de que, nesse sentido, eu boto, então, diante disso, para fechar o texto, qual é a responsabilidade do geógrafo no processo do avanço ou recuo da miséria, né? E aí eu vou mostrando, né, que não basta a leitura do quantitativo. É interessante, por exemplo, foi outro dia, não me lembro quando, eu estou fazendo um texto que eu nunca acabo, que é sobre o conceito e categoria território, usos e abusos. E aí, olhando um texto, é interessante como um monte de lefebriano lê população, né? Sempre analisa não a parte, lefebriano, vírgula, entre aspas, não os sujeitos sociais, historicamente, né, que produzem, mas sempre com a visão de a população, quantidades, né? E aí Marx cai em cima de uma maneira linda nos Gundrich. Quando eu escrevi esse texto, não tinha Gundrich ainda, né? O Gundrich, como vocês quiserem colocar. E é interessante, a outra, toda hora a Cíntia me cobra meu texto sobre território. Ela quer, eu passo, como tiver, tá certo, Cíntia? Cíntia, a Áurea me inventa isso. Segunda-feira. Não vamos discutir isso aqui, Alexandrina, só para provocar. Tá bom. Aí eu vou colocando, aí pronto, Cíntia, eu vou aproveitar até para colocar a questão do território. E aí eu vou colocando, né, que eu quero colocar no terceiro parágrafo, no minha impressão. Ao conceber o espaço a partir do entendimento da concepção crítica, do espaço produzido no processo de determinação das relações capital e trabalho, se objetiva analisar a dimensão do espaço, né, que perpassa o vivido na sua determinação histórica, o concebido e a realidade percebida, definida pela sua inserção, aí é que vem o ponto, como classe social, e o seu compromisso como grupo social. E aí, para mim, eu acho que a leitura de Lefebvre é perfeita. Entretanto, certo? Não há como apenas, né, compreender numa leitura das representações, mesmo das práticas sociais, se nós não lermos a partir do território. É esse meu ponto de partida que eu venho mostrando,
certo? Fundamental, mas o território é a única categoria possível de análise para o processo do pensar transformação, porque o único que é capaz de me fazer ler a propriedade privada é o único capaz de me compreender as contradições que emanam do próprio processo de concentração do latifúndio, não dentro de uma arcaica ideia agrária, mas dentro de uma leitura de estrutura, né? Como é que eu diria? Uma leitura de uma relação cada vez maior da mobilidade do trabalho campo-cidade, certo? Campo e cidade. Quando eu falei lá na Ampeg, acho que algumas pessoas não me entenderam. Não há como eu ler o urbano sem ler o rural. Não há como eu ler o rural sem eu ler o urbano, nesse processo perverso cada vez maior da flexibilização do trabalho, certo? E aí eu digo, desta forma, o território é a categoria fundamental, pois permite observar que a espacialização da miséria se territorializa a partir das relações de poder. Mas cuidado, não na leitura Rafistan, por favor. Eu estou falando dentro até da leitura do Lefebvre, mas a leitura marxiana, certo? Relação de poder é a relação do domínio, certo? Do domínio, do controle do ciclo do capital, do domínio contraditório. Ou você só tem uma forma de se contrapor, que é a negação do capital, né? Que seria a negação. Áurea, eu digo, outro dia, eu disse isso no nosso encontro de quarta-feira. Ela analisa, e alguns não entenderam, quando ela fala a partir do Mesaros, não mais da produção de riqueza, mas da riqueza da produção, né? Ou seja, não mais do espaço mercadoria, do espaço, mas do uso, né? Do uso. E o uso compreende, claro, eu estou falando, não estou falando de relação de venda e troca, mas a partir do uso, da necessidade, certo? E não do desperdício, e não da exploração da riqueza, do trabalho, né? E aí eu vou colocando nesse sentido, aí Cíntia, ela me exige, eu venho avançando muito minha leitura, eu venho mostrando as leituras contraditórias de Rafestan, e aí quanto mais eu leio, mais me exige maior leitura, e aí eu me sinto mal em acabar o texto, né? E mostrando exatamente quem dá o construto teórico ao conceito de reterritorialização, né, e territorialização, muito bem colocado por Rasberti, mesmo discordando, mas ele é o único que, de fato, fundamenta de uma maneira coerente a sua análise, certo? E aí eu vou colocando, então, nesse sentido que ser geógrafo é ver além das aparências, é ser capaz de analisar a espacialização da miséria, não como um simples registro de paisagem, mas como sujeito responsável por sua alteração na luta pelo fim do lucro do capital. Logo, revolucionário de um tempo presente, de um tempo histórico. Acabei, cansei. Ah, profa, você... minha gente, eu queria só que... Agora, profa, não liga aí sua câmera. Eu só queria que a gente ligasse os microfones para a gente aplaudir a profa, a Alexandrina, que foi assim, né, brilhante. Vamos lá? Essa revigorada, né?
aí a gente vai abrir aqui para uma rodada de debates, né? Então as pessoas podem, como eu já disse, se inscrever. Nós temos aqui 2 perguntas no chat e tem mais 2 inscritos aqui, o professor Renato e Maria Lúcia. Mas eu vou... Aí, prof, você pode até acompanhar aí no chat, eu vou fazer um resumo aqui das 2 perguntas, né? Para a gente fazer essa rodada. Então, eu faço essas 2 perguntas do chat, mais os 2 que vão falar, certo? E aí a gente faz... Pode até incluir mais um, se você quiser, né? A gente faz 5, quem quiser se inscrever nesse bloco. Eu vou fazer aqui o resumo, mas você pode acompanhando aí, que é de Tatiane Santos. Ela é do MST, militante pedagoga, ela quer saber mais sobre essa questão da contextualização do espaço da produção. Nos estudos realizados por vocês, de que forma isso aparece concretamente? Né? Você falou muito bem, mas como ela não é muito da nossa área, né, talvez você pudesse dar uma esclarecidazinha mais para ela, certo? Para a Tatiane. Né? E aí o Daniel também pergunta, a parte da questão que você vai falando, a parte da questão da pobreza e da miséria, né? Que ele vai dizendo que no governo Bolsonaro, que tanto criticou o PT, vem fazendo diversas propostas com novas roupagens. Aí ele pergunta se o governo petista tentaram de alguma forma romper com essa lógica da manutenção da miséria. Então, são essas 2. E aí eu passo a fala para o professor Renato. Pode falar agora, Renato. Ok, boa noite a todos e a todas. Né? Que privilégio, né? Assistir mais uma aula da professora Alexandrina. Isso meu amigo, viu? Não vale a pena. E um privilégio estar no meio de tanta gente boa, né, a gente que está um pouco distante da universidade sente esse calor humano, essa saudade desse meio da geografia. Bem, na verdade, quando a gente observa a fala da professora Alexandrina e vai reler o texto, né, a gente vai observar o quanto ele é atual. Né? A própria professora trouxe dados aí que assim, nos faz pensar o quanto Marx estava certo. Né? Marx, lá no Capital, ele já diz, né, que o avanço das forças produtivas, né, essa busca, essa sanha do capital pelo processo de acumulação de forma ininterrupta, né, como um fim em si mesmo, né, vai chegar um momento que gera o processo de centralização do capital, né, e gera a guerra intercapitalista, né, e, por sua vez, vai produzir, né, a desigualdade no espaço e a produção dos espaços da miséria, como a professora Alexandrina nos traz. Aí, veja, quando a gente observa o contexto da escrita desse texto da professora Alexandrina, a gente vai perceber que ela faz um processo de denúncia, né? Uma denúncia no momento em que nós vínhamos de um Estado dito mínimo, né? Do processo de neoliberalismo, né? Do consenso de Washington, né? De políticas de destruição das políticas sociais, né? E que se pregava no momento o fim da história, né? Haja vista o final da Guerra Fria, né? O socialismo real que não deu certo e a denúncia, né? De que a história acabou e que não teria outra perspectiva a não ser analisar o espaço como um palco, né? Um palco que já estava dado através dos fluxos e fixos, né? Então, veja, isso nega o processo do movimento, nega o trabalho como categoria, né, central, né, nega o processo de luta de classe, nega o próprio movimento dialético da história. Né? E aí a gente começa a pensar o que era que se discutia naquele momento. Se discutia a dita exclusão, né, um termo muito na moda, né, da dita exclusão. Para falar sobre as desigualdades, você falava em exclusão, né? Essa era o jargão, as expressões que os teóricos ditos críticos das ciências humanas vai utilizar e vai se ancorar, né? Que é a exclusão. Né? E esse texto da professora Alexandrina a gente vê como um movimento de denúncia, né? Mostrar que não é a exclusão, né? Que é uma produção do espaço de forma desigual, né? Que é a lógica do próprio capital produzir os espaços da miséria. Né? E os cientistas sociais que se propunham críticos naquela época entravam nessa lógica da racionalidade do espaço, de planejar, né, da intervenção no espaço, né, criando os espaços funcionais. Né? E aí a gente faz um paralelo com hoje. Né? O que é que tem hoje? Hoje nós observamos muito, né,
alguns que se dizem críticos da geografia, da história, enfim, das ciências humanas de forma crítica, vai discutir a questão, né, as pautas identitárias, né, a busca pela cidadania, né, a busca dos direitos, né, em si, né, e totalmente fragmentado. E aí, se a gente for analisar, os próprios sindicatos, os próprios partidos que se propõem a ser de esquerda, entra nessa lógica, né? Então, em meio a essa condição pós-moderna de você discutir pautas fragmentadas do indivíduo, das caixinhas, como a professora Alexandrina colocou, né? Eu me reconheço enquanto negro. Não, eu não me reconheço enquanto negro, eu me reconheço enquanto mulher, feminista. Não, eu me reconheço, enfim. Então, assim, a minha pergunta até que ponto essas pautas, né, essas pautas identitárias, né, essas pautas que fogem do discurso da luta de classe, né, de uma perspectiva mais ampla, de analisar a produção do espaço como uma produção, de fato, como uma lógica do próprio processo de acumulação do capital, que tem como sanha se apropriar dos territórios vantajosos, né, e destruir a condição de existência das classes mais populares. Até que ponto nós que somos das ciências humanas, né, caindo nesses discursos da luta pelos direitos, a luta pela inclusão, né, a luta pelas pautas identitárias, sem essa análise de classe, até que ponto isso não faz com que a gente entre nessa lógica da pós-modernidade e, na verdade, a gente estaria mais a serviço do próprio projeto do capital. Essa é a minha reflexão. Pronto, agradecemos, Renata, a sua participação, né? Passando para a Maria Lúcia, os demais que queiram se inscrever, depois a Alexandre vai fechar essa rodada, né? E só pedindo para ser um pouco mais, assim, para a gente ter mais outra rodada, um pouco mais breve nas perguntas. Maria Lúcia, é com você. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora. É um prazer enorme conhecê-la, né? Já ouvi falar bastante pela minha grande orientadora que eu amo, professora Áurea. É mentira, viu, Alexandre? Não, ela sabe disso. Eu vou tanto atrás dela que ela tá lá pintando os cabelos e eu tô do lado, coladinha nela. Pergunte para ela isso. Então, realmente, como o professor colocou, esse texto é muito atual, né? Fiz uso dele também na minha dissertação, né? Eu achei muito bacana. E aí, professora, eu trago apenas, assim, para um pouco mais compreender o que a senhora aponta dentro do texto, e talvez falhou um pouco, e possa ser que a senhora tenha colocado e eu não tenha escutado, mas eu gostaria que a senhora pudesse, né, aprofundar um pouquinho mais, escrever mais sobre a pobreza e a miséria, né? Como você enxerga a atual situação desse contexto e as propostas de alteração, né, mesmo que haja um levante contrário a algumas coisas da própria categoria do serviço social, né, com relação ao programa Bolsa Família, mas ainda ele é considerado o maior programa da América Latina, e a gente está vendo aí um levante, né, desse atual governo com relação à mudança desse programa para um Renda Brasil, aliás, né, para um Renda Brasil, e, na verdade, já existe uma discussão desde 2004, né, para que a gente pudesse vir a ter, enquanto um programa, não um programa, mas um Renda Brasil permanente, que, de fato, viesse a contemplar todos os direitos. Então, nesse sentido, eu pergunto a você, né, na verdade, o que você acha desse discurso que está sendo trazido pelo atual governo, e falar um pouquinho mais sobre essa relação pobreza e miséria. O outro questionamento, né, que o texto também aponta, e eu gostaria que você pudesse discorrer também um pouco, é quando se traz no discurso da pluralidade, né? Eu gostaria que a senhora pudesse descrever um pouquinho mais sobre isso, né, tecer mais alguns comentários com relação a essa análise e essa compreensão. E no mais, né, como falei, o texto é tão importante, tão bacana, que ele traz algumas coisas que aí até eu me senti incluída, né, dentro do texto,
E aí eu disse, rapaz, eu tenho que parafrasear a professora, né? Ela enquanto geógrafa e eu enquanto assistente social, porque ao término, na verdade, você faz um chamamento, né? Um chamamento para os geógrafos, né? E aí eu gostaria de parafraseá-la, trazendo esse chamamento para o serviço social, né? E ser assistente social também é buscar e ver além das aparências, também ser capaz de analisar a espacialização da miséria não como simples registro cartorial, a partir desse processo burocrático, né, mas como sujeito também responsável por essa alteração na luta pelo fim do lucro, do capital, sendo também revolucionário de um tempo presente e de um tempo histórico. Então, eu me senti totalmente contemplada no que você colocou. Pronto. Maria Lúcia, agradecemos pela participação, Alexandrina. Então, a Alexandrina vai fazer aí, agora é com você, Alexandrina, tentar mostrar um pouco mais sobre o que foi apontado aí por Renato, por Maria Lúcia, por Tatiane e por Daniel. Né? Então, fica aí à vontade para a gente estimular o debate. Quer, por acaso... Bom, se eu começar... Pode deixar a câmera aí aberta, Alexandra, para ver se vai cair. Porque no início ficou cortando muito, mas depois no final melhorou. No início cortou muito a fala, assim. Principalmente você estava falando dessa história aí da miséria. Perfeito. Deixa eu ver como é que eu começo. Como é que eu começo? Peguei alguns pontos. Tá? Eu não sei. Primeiro foi a menina que eu não citei, Tatiane. Eu não sei até onde está indo a sua leitura até hoje. Então, eu vou tentar ser bem assim, professora, né? Pegando os conceitos, talvez, definições básicas, né? O que nós chamamos, você pergunta, de produção. Veja bem, essa é a questão básica. Espera aí. Produção, né? Produzir. Quando eu digo, eu organizo, eu vejo o espaço de forma organizada, eu vejo o espaço como um espaço produzido. O que é que eu quero de diferença? Chamando produção, né? Deixa eu ver se eu consigo, de uma maneira simples, lhe colocar. Vou lá e vou cá, vou fazer duas formas. Produzir significa tudo aquilo que está em movimento, né? Tanto pode ser uma atividade econômica, tanto pode ser, no caso, um produto, né, econômico, né, um produto agrícola, né, como industrial, né, como pode ser também, no caso, uma prática social, uma atividade, né? Tudo aquilo que está representado, né, nas individualidades e nas relações entre indivíduos, tudo aquilo que eu vejo em movimento, eu digo que é produção. E tudo aquilo apenas que eu descrevo, identifico, anoto, sem eu ler em movimento, eu digo organização. Né? Vamos cá. Deixa eu ver. É difícil eu lhe explicar dentro do que você está me pedindo, viu? Quando eu digo, por exemplo, eu acordei hoje de manhã, digamos, né?
E ao acordar, certo? Eu me levantei, né? Digamos, vou botar algumas atividades. Eu lavei meu rosto, digamos, né? Eu tomei banho, como eu posso dizer, eu andei, eu comi, né? Observe que toda e qualquer ação que eu estabeleci, eu fiz em movimento, né? E cada tipo de ação que eu fiz está contido várias coisas que são produzidas. Eu levantei, quando eu levantei da onde? De uma cama. A cama, certo? É um objeto, né? Esse objeto, entretanto, ele não é um simples objeto, uma coisa, porque produzido por trabalhadores, né, que fizeram, né, fabricaram essa cama, né? Eu dobrei um lençol, o lençol também. O meu ato também de fazer, eu estou produzindo movimento, porque eu estou dando materialidade a essas coisas, eu estou dando sentido a essas coisas. Elas não estão lá paradas, elas estão sendo produzidas a partir de atos meus. Elas só têm sentido porque eu a uso, porque eu a comprei, porque eu a utilizei no meu dia a dia, digamos, né? Assim foi a água que eu usei, assim foi o sabonete, assim foi a comida, a mesa onde eu sentei. Tudo isso são relações que eu individualmente estabeleci com objetos, né? Com coisas. Mas os objetos são simples coisas, certo? Quando eu não percebo que eles são resultados, produção de relações entre pessoas, eu coisifico eles, como se eles não fossem nada, né? Fossem apenas um produto final, né? Uma coisa produzida. Mas quando eu compreendo que cada um desses objetos, eles são resultados de um trabalho que foi empregado para produzi-lo, eu começo a compreender que eu, Alexandre, não existo individualmente, eu não sou nada, enquanto eu não compreendo que eu sou um sujeito que estou diretamente relacionado a um outro sujeito que produziu todo e qualquer objeto do meu uso. Então, né, aquilo que eu como, eu produzo, aquilo que eu como, aquilo que eu durmo, onde eu tomo uso um objeto como um sabonete, né? E aí, tudo aquilo que no meu cotidiano, eu, indivíduo, não existo sozinha, eu não sou nada. Então, eu sou um produto social. Quando eu falo produção, eu falo em multiplicação de ações. Toda vez que eu falo a soma dos produtos, eu estou falando num total, eu estou falando em quantidades que se multiplicam, que se somam, que constituem um todo. Então, eu, indivíduo, nada sou, eu não existo. Esse processo terrível que nos colocam como indivíduos, né? Essa visão perversa que se coloca, eu só posso amar, né, se eu me amo, né? Como se eu, indivíduo, valesse, né, alguma coisa. Eu, enquanto indivíduo, sou apenas um elemento, eu não sou nada, o que eu penso,
tudo aquilo que eu estou falando para você é resultado de uma produção intelectual. São milhares de autores que eu li, são milhares de pessoas que eu me relaciono. Tanto um sujeito simples, morador de rua, como também um grande intelectual como Marx. Ou seja, eu sou soma, eu sou total, eu não sou nada, eu sou produto de uma relação social. Então, eu não posso dizer que, ao sair da minha casa para ir para a universidade, eu apenas caminhei por uma rua, como se a rua fosse apenas uma superfície onde estão objetos, né, que estão em matérias, estão ali postos, casas, ônibus, carros, lixo, não, certo? Todo o meu movimento, toda a minha saída até a universidade é um movimento, né? Esse movimento, ele significa que ele é resultado da soma de toda a produção dos diversos sujeitos sociais. Nós temos a tendência de nos isolarmos no local, no lugar, né? Como se fôssemos apenas resultado daquilo que nos é visível, daquilo que é, para mim, possível de ser olhado, tocado, onde está o sensorial apenas da minha individualidade. Não, certo? Quando eu pego esse copo que está aqui, imagine a multiplicidade de ações para chegar a ele. E essa multiplicidade de ações significa várias e várias ações de sujeitos, desde aquele que extrai a matéria bruta para chegar ao vidro, até a corporificação do copo, até a condição, porque ele só tem vida quando ele me serve, quando ele se torna um objeto de uso para alguém e para todos, é claro, né? Realmente é apenas um objeto de uso. Aonde eu quero dizer, então, entretanto, para produzir esse copo, para eu existir no meu presente, nesse movimento contínuo, essa produção, ela é temporal, não é algo que se dá hoje. É o presente, vamos viver o presente. Na pandemia maravilhosa, vamos viver todos presentes, né? Não, nós somos história, porque nós somos resultado, múltiplas ações, múltiplas e múltiplas sujeitos que fazem parte da minha existência. Duda acabou de falar dele, quase ninguém mente, quando ele mostrou não há processo nenhum de transformação se nós não nos compreendermos como sujeitos sociais. Então, quando eu falo em produção, eu falo de tudo e qualquer relação, desde uma relação entre pessoas, né? Desde o meu existir, meu modo de vida, minha cultura, né? As minhas ações, né? Até as relações maiores, que é a circulação das mercadorias, a produção das mercadorias, em grandes proporções, em grandes quantidades, né? Então, eu não estou apenas falando da produção de mercadorias, não. Eu estou falando de toda e qualquer ação, toda e qualquer representação, né, estabelecida nas minhas relações com os objetos que me dão a condição da minha
na minha atividade humana. Eu, enquanto sujeito, eu, enquanto humano, eu nada sou. Eu sou uma produção. A roupa que eu estou, o cabelo que eu estou, tudo aquilo que eu sou é um sujeito histórico, um sujeito a partir da relação com outro. Eu sozinha nada sou. Não é aquela visão do Skinner de ensaio e resposta, não. Como se fosse estímulos estabelecidos entre duas coisas ou dois objetos. Né? É esse sentido que eu estou falando de produzir, de produção. Né? Então, por exemplo, você que é do MST, quando você fala, nós produzimos arroz orgânico, nós produzimos laranja, nós produzimos manga. Produzir é o ato do fazer, do executar, né? Entendeu? É isso que eu chamo de produção. Mas é toda e qualquer ação estabelecida na relação do fazer. Fazer. Eu chamo produção. Só que a produção, ela é socialmente feita, ela não é nada e não pode ser entendida, parado de um sujeito em escala local até escala mundial. Esse bendito copo, tudo aquilo para chegar a ele passa desde a escala local até a escala mundial. Se eu for capaz de compreender, para ler esse copo, um dia um cara pós-moderno chegou para mim e disse: Alexandrina, eu vou ser tudo para você história. Me fato desse cara, estava no mercado com ele, jogar a carne, esse pedaço de carne. Eu digo, rapaz, eu estou vendo um movimento escalar maravilhoso, porque eu sou dialética. E outra coisa, para que toda e qualquer ação realizada que me dê a condição objetiva de existência pela minha condição subjetiva humana, ele só pode ser feito, e nunca podemos esquecer isso, no movimento do capitalismo de forma contraditória. O que é que significa? É preciso e quem se apropriou do objeto. É isso que eu chamo relação. É esse. Eu não sei, produção, não sei se você me entende. Quando eu falo produção do espaço, é ler o espaço em tudo que está contido nele. Tudo. E como é que contém? Quem contém? As relações sociais. Elas é que dão conteúdo ao espaço e a forma do espaço. Não sei se eu consegui lhe responder, me deu muito trabalho, mas eu espero que tenha conseguido. Ela já elogiou aqui embaixo, que entendeu. Ela já escreveu. Mas foi ótima a explicação, acho que foi bem didática, eu acho que cansei. Aí vem para meu amigo logo que eu posso dar a resposta, meu amigo Renato, que ele já sabe a resposta. Eu vou começar, certo? Meu lindo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí, mãe, deixa eu ver. Eu não vou, infelizmente não vai dar tempo para não perder tempo. Identitário, né? O lugar da fala. Vote negro, o que é negro, vote negro, né? Esse é o discurso do lugar da fala, né? Eu não sei se você está sabendo que a candidata a vice-presidente do Partido Democrata, né,
o presidente é Joe Biden, né? Biden. A candidata a vice chama-se Kamala Harris. Ela é negra. Ela é totalmente contrária a qualquer política onde se estruture qualquer mudança à questão racial. Ela adora Israel, é o ponto de partida dela. Mas ela é negra, ela é mulher, ok? Vamos ver se as feministas vão votar nela e se o negro não tem uma política real de alteração da previdência, da questão da saúde nos Estados Unidos. O Partido Democrata não é diferente do Partido Republicano. Algumas essências de mudança, que para a gente só é basicamente uma: destruir Bolsonaro. Eles são contra Bolsonaro. Entendeu? Eles são ligados ao PSDB daqui, que ainda é melhor do que Bolsonaro. Entendeu? Bom, então aí vamos nós, certo? Você me pergunta, eu lhe respondo, e você sabe qual é a minha resposta. E aí eu posso respondendo ao mesmo tempo a Lúcia sobre o conceito de pluralidade, ao mesmo tempo que eu falo com você. A questão base é que, quando nós falamos em trabalhador, quando nós falamos em operário, em camponês, nós estamos falando em um sujeito social, né? Nós não estamos falando em Lúcia, Renato, Áurea, Cíntia. Esses são indivíduos. Mas quando eu coloco Renato, professor do Estado, Áurea, professora universitária, mesma categoria, Lúcia, não sei qual é a sua condição profissional, mas vamos pegar, vocês que é assistente social, certo? Nós estamos falando num coletivo. Então, nós posicionamos a partir de uma condição de classe social, né? Ok. Ora, nesse sentido, quando nós lemos o espaço e compreendemos esse espaço como um espaço produzido pelas relações sociais, eu tenho que compreender também quem produz esse espaço. Ora, eu tenho várias formas de ler, certo? Mas, dentro da minha análise, a produção do espaço, estabelecida pelas relações sociais, ela é definida na relação entre capital e trabalho. É o trabalho que produz, então, espaço. É ele que produz riqueza. É ele que produz lucro. Sem o trabalho, por que está todo mundo interessado em acabar a pandemia? Né? Porque é a única forma, a não ser, depois a gente pode colocar, porque não pense em nós que o Amazon ele está aumentando o volume de riqueza, não é só pela forma da financiarização. É mentira. Tá? Hoje de manhã, eu estava vendo os trabalhadores do Amazon nos Estados Unidos estão em greve, estão, inclusive, expandindo, inclusive, a greve, né, para toda a classe trabalhadora do Amazon, porque o Amazon paga salários de pior nível de expropriação de baixos salários. E não tem nenhuma lei que determine garantia para ele. É através da expropriação das horas de trabalho que se consegue lucro. Então, nesse sentido, o trabalhador é um sujeito social, porque socialmente ele
é o produtor da mercadoria. Ele é um sujeito social. Quando, então, leio o espaço enquanto uma produção social, eu tenho que ler a partir de uma visão de quem produz esse espaço. Quem dá a condição cultural, real, para a produção da riqueza é o trabalhador. Mas o trabalhador na sua condição de expropriado para garantir lucro, para garantir produção para algum grupo, né? Ora, o que acontece? E aí, respondendo a você, ao mesmo tempo que meu amigo Renato, na crítica que é feita, né, você talvez não tenha acompanhado isso, ao marxismo, pelos estruturalistas primeiro, e depois aos pós-estruturalistas, a preocupação foi retirar, né, toda e qualquer leitura de totalidade, toda e qualquer leitura, né, da história, da universalidade, toda e qualquer leitura da contradição e partir do princípio, né, voltado, aí é muita história, é muita conversa. Eu vou dar uma live, que eu não queria dar, no mês de outubro, certo? Para o pessoal perto de vocês, está ali do São Francisco, né? Da Universidade de lá, da Univale, né? Isso. Eu vou falar sobre isso, tá? Então, vou falar sobre isso, né? Sobre essa chegada da pós-modernidade. Eles começam... Avisa o dia. Eu digo. Eles começam, então, a dizer que a história não dava mais conta, né, das problemáticas existentes, das desigualdades existentes, porque quem respondia a essas desigualdades não era a estrutura econômica, né? Quem respondia a essas desigualdades, fundamentadas em Foucault, eram as relações de poder. E as relações de poder, elas não se constituíam mais, segundo as ideias dele, né, como relações de classe, né? Por quê? Não era mais possível, a história tinha demonstrado, embora eles negassem ela, mas usavam ela para explicar a sua própria teoria, a história tinha demonstrado que os avanços colocados tanto pela União Soviética, né, principalmente, né, até aquele momento, na Revolução Socialista, ela gerou muito mais totalitarismo, muito mais autoritarismo, mostrando claramente que a questão básica não era mais respondida pelo Estado, mas pelas questões dos indivíduos com os indivíduos e suas instituições coercitivas, né? E aí eles foram tirando toda análise social a partir da ideia que pudesse ser compreendida por relações mais de totalidade, como classe social, como o Estado, e começa a partir da visão do micropoder e não de macropoder, e o Estado é macropoder, né? Compreender, então, que todas as relações de poder eram individuais, né?
e eram individualizadas, né? E que quem explicavam a condição de desigualdade, certo? E aí, nesse sentido, não mais era possível explicar toda a história estou falando a história mesmo, a partir de uma visão de relações sociais, mas relações entre indivíduos. As relações indivíduos pautavam, né, nas relações de poder, né? Essas relações de poder eram, então, e deveriam ler a partir das identidades, né? De essa visão de direito à diversidade, à pluralidade. Esse conceito ou definição de plural, de diverso, é substituir o conceito de classe e o conceito de coletivo e de comum comunidade, né? E se passa, então, a ler as relações da sociedade como relações de direitos individuais, e esses direitos de individuais é quem era que garantiria as mudanças a partir de suas representações, certo? Ora, Foucault é quem dá muita condição para isso. Althusser, de certa forma, quando leu o Estado a partir de fragmenta das instituições, né? E então, dois nomes que agora eu esqueci, né? Fragmenta. Em vez de ler toda e qualquer problemática, ou toda a minha análise, por exemplo, estava toda errada, né? Ela teria que ser lida a partir de particularidade, de fragmentos, né? Por exemplo, na leitura dialética, você lê as relações na particularidade, na especificidade e na generalidade, na universalidade. Particular fora do universal. Não há universal sem ler o particular. Não há geral sem o específico, né? Não há singular fora do geral. Não há o geral fora do singular. Um está contido no outro. Na leitura não dialética, né? Da fenomenologia, quem vai dar conta não são mais as classes sociais, mas os fenômenos, né? E os fenômenos, eles leem como situações individuais, sensoriais, de cada indivíduo com outro indivíduo. Então, nesse sentido, plural, diverso, passou a ser a categoria analítica da sociologia, da história. Ela passou a ser contada pelos indivíduos, né? Ela passou a ser narrada. Se nega a leitura da história, das grandes, da meta-história que a gente chama, na meta-teoria, perdão, das grandes... menina, já me esqueci agora, certo? Eles trabalham sempre com pequenas narrativas, né? E as narrativas, elas são definidas a partir da estrutura da fala, certo? Por exemplo, Lefebvre, você não é da sua área, mas o geógrafo Lefebvre tem um livro dificílimo, mas magnífico, onde ele analisa linguagem e sociedade, mostrando que não há como ler a fala fora da sociedade, nem
a linguagem ela é uma expressão histórica e não dos indivíduos, né? Muito bonito esse livro dele, muito difícil de ler, né? É esse livro que eu estou tentando, Cíntia, pegar para destruir Rafestan, né? Mas me dá muito trabalho. Aí não vou. Você Nem não vai me acabar. fala que eu tô nele também. Tenho que ler. Dificílimo, viu? Eu só vou pegar parágrafo, viu? Não dá, né? Para pegar o contraditório dele. E aí, a questão que Renato coloca. Então, pluralidade, eu estou fazendo uma contraposição. O mundo não é plural. O mundo não é de para aqueles que não analisam, né? Não tem compromisso de transformação social, o mundo é plural, o mundo é lindo, o mundo é diverso. Olha, a contradiversidade, né? Se eu for ler aqui, cada um de vocês é diverso. Olha, eu sou diferente. Papai, mamãe, vovó, tio, amiguinho, todo mundo é diferente. Todo mundo é diverso. Eu sou diferente. Cíntia, lembra como eu enjoava, né? Eu sou diferente. Então, isso ajudou bastante, inclusive, a favorecer cada vez mais a concentração de riqueza, certo? Porque diminui a criatividade. Se você não lê o espaço como produção social e apenas lê o espaço como ações, né, e objetos e ações, né, como apenas atos individuais, você não tem a criticidade de alterar e de transformar esse espaço. Se você lê trabalho como plural, é natural que cada qual tem um tipo de trabalho. O que tem? No máximo, coitadinho, vou dar uma esmola. Coitadinho, né? Vou resolver a partir de uma política assistência. Ótimo. Vou resolver a partir da melhoria de cada indivíduo. A leitura do plural, do diverso, ela não é revolucionária, ela não transforma, porque ela não contra o capital, ela vai nada mais do que a tentativa de emancipar, melhorar, né, alguns, né? Bom, Renato, então, na minha leitura, o racismo é patente, né? É absurdo o racismo. Agora, a questão do machismo é nojenta. Mas eu vou perder a leitura de estrutura como análise ou vou ficar na questão do resultante? O machismo, para mim, e o racismo é resultante e não causa. Entendeu? Não é, ele é efeito, ele não é causa. Quem é a causa? Na análise dialética, como eu trabalho com contradição, eu tenho que analisar a partir de essência e aparência, a partir de quê? Né? Então, causas principais, causas secundárias. Essa relação, as leituras da identidade, se eu perco de vista as questões estruturais, não estou falando de racismo estrutural, não. Eu tenho críticas a fazer dessa expressão. Eu tenho que aí estar falando de estrutural, de uma análise weberiana, de Estado, certo? Mas não estou por aí. Vamos cá, vou voltar, isso é outro debate. Ora, qual é a estrutura? Então, eu digo, veja bem, né? O maior número de miseráveis são negros. O maior número de violência de casa é
contra as mulheres, mas principalmente o racismo, né? Ora, o que acontece? Certo? Eu tenho que ler realmente, né? E aí veja bem como é difícil ler as contradições na análise dialética. Se eu trabalho diante de uma visão positivista, eu trabalho com o oposto. Eu vejo o racismo como principal. Mas se eu trabalhar com contraditório, eu vou com que? Vou lhe dar exemplo. Quando o André foi fazer uma leitura das cotas em Aracaju, na Universidade Federal do Sergipe, ele percebeu claramente que não necessariamente se dava pela cor, mas pelo nível de pobreza, porque os negros estão na condição de pobreza. São miseráveis, a maior parte. Por quê? Quando se dá o fim da chamada libertação dos escravos, a força de trabalho, o Estado em nenhum momento... Você dá os cachorros, Como? Diga, Jane, você é negro, pode falar. É Jânio mexendo com cachorro. É Jânio mexendo com cachorro, Alexandrina. Ah, tá certo. Né? Então, a grande maioria... Não se preocupe, não, pode falar. Eu estou rindo, Jânio. É Jânio mexendo com o cachorro. Deve ser Helena aí, mexendo. Helena aí. E aí, o que é que acontece? Sim, aí eu vou qual é a causa, contradições principais na análise dialética? É a relação capital-trabalho, que tem branco no meio. Entendeu? Tem branco no meio. Porque aí, por isso que eu digo, Kamala Harris é negra. Senadora. Entretanto, não tem nenhum compromisso com a questão de pobreza, de miséria que está nos Estados Unidos, onde a maioria, né, é negra, mas por uma questão da própria estrutura corrompida do capital-trabalho. Né? E aí, qual é a minha preocupação? Se você não sabe, talvez saiba, o movimento antifascista, ele é custeado, entendeu? Custeado por corporações de brancos para eliminar a questão principal, que é de classe social nos Estados Unidos. Entendeu? E já se vê claramente, né? E tem isso comprovado, entendeu? Tem uma leitura de menino posso lhe passar depois, mostrando, né, como o antifascistas, né, é um grupo, né, miserável, conservador, perverso. Não significa que não há dentro dos Estados Unidos, tanto que né, um grande movimento, tem um nome de corpos, defesa dos corpos negros, é de um grande número de brancos. Né? Então, é preciso cuidar para que a gente não isole cada vez mais a problemática e perca de vista esse coletivo muito maior de luta, que é a classe social. Não sei se você me entendeu, certo? E, finalizando, as políticas sociais públicas. Claro, eu não nego que o Bolsa Família melhora a situação da miséria, permanece a pobreza, né? Mas em alguns lugares continua a miséria. O Renda Brasil, né, é uma utilização do governo Bolsonaro para ele estar achando que com isso ele está com medo, porque o Guedes não quer mais o Bolsa Família, nada que signifique tributação para os ricos, né?
E aí ele quer exatamente acabar com qualquer tipo de distribuição mínima de renda, né, para a população miserável. Né? Agora, desculpe eu dizer, tá? O Bolsa Família faz parte de uma política do Banco Mundial, certo? É uma política que faz parte das grandes corporações, inclusive ela é muito bom, diminui a miséria em algumas áreas, foi muito interessante, tanto que foi louvado pelo inimigo nosso imperialista Obama, mas, por detrás, ela é também uma grande garantia, né, de lucro para as grandes corporações, que vivem de bolsa da, como é que diz, da aplicação na bolsa da fome. A fome é lucro. A fome é lucro. E as políticas, né, promovidas pelo Banco Mundial para sanar a fome, infelizmente, se ela aparentemente, de fato, vai melhorar o conflito com a diminuição da fome, por outro lado, ela garante maior concentração de riqueza para as grandes corporações, distribuição, circulação e consumo das mercadorias que fazem a tal daquele negócio que a gente compra no supermercado, daquelas cestas, né? Cesta básica, certo? A cesta básica é toda formada de produtos que rendem lucros, corporações que aplicam com o número de venda desses produtos, eles ganham rios de dinheiro. Então, o que eu quero dizer que as políticas assistencialistas, elas apenas diminuem a dor, mas não cura o câncer, que é a expropriação do trabalho. Não sei se falei tudo o que era. Ô, profa, bom demais, bom demais. Eu acho que a gente ficaria aqui ouvindo, já está aqui com mais, você já está mais de 1 hora falando. E acho que quem está aqui, nós tivemos um pico aí de quase 80 pessoas na sala, muitos tiveram que ir para a reunião, como Duda e tudo, colocou aqui, né? Mas eu acho que, para não lhe cansar também muito, lá vou eu tossindo, mas não estou com Covid, não. Para a gente não cansar, né? Então, eu acho que a gente... Olha, o Covid, inclusive, é especulação financeira, viu? Eu sei o tanto que está ganhando aí nesse Covid. As grandes corporações. E aí, eu acho que nós poderíamos ficar por aqui, se tiver mais alguém que queira colocar alguma coisa, não para perguntar, mas que queira acrescentar ou agradecer, acho que a gente poderia ir ficando por aqui, porque para eu não cansar muito a prova, porque realmente foi um espetáculo. Eu ficaria aqui a noite toda, como sempre fiquei nas aulas, e paguei todas as disciplinas que a Alexandrina deu no doutorado, porque, assim, para mim é aprendizagem sempre, eu acho que para muitos e todos que estavam aqui nessa sala, alguns tiveram que sair, e aí Duda foi para a reunião, outros tiveram que fazer outras atividades, porque também nesse mundo da Covid é assim, a gente está aqui, vai para uma reunião ali, vai para... Quer dizer, você não tem mais paz dentro de casa, né? E aí, mas é assim. Mas, Alexandre, você sabe que foi muito bom mesmo a sua explanação, como sempre, o show é garantido, como sempre, né? Aí acho que quem está aqui ainda está 56 pessoas, mas nós chegamos a quase 80 no momento, quase 80 pessoas. E olha que geralmente o grupo é o quê? 30, 40, né? E aí, com você aqui, nós chegamos para 80 pessoas. Então, queremos agradecer demais, assim, a todos que estão aqui nessa sala,
e foi muito boa as perguntas e os debates. Né? Então, se alguém quiser fazer algum agradecimento, senão a gente pode ir encerrando por aqui, certo? Como eu gosto de registrar minhas coisas, eu só pediria que as pessoas que estão presentes ainda, que abrissem as câmeras para a gente tirar umas fotos, porque fica bonitinho, né? Lá eu posto lá no meu Instagram. Áurea, eu só quero agradecer, então, é a Cíntia que está falando. Sim, pode falar, Cíntia. E assim, né, não dá nem para colocar muita coisa, a Alexandrina sabe que se a gente puxa um fio, a lã vai desenrolando à madrugada. Mas eu acho que esse texto da Alexandrina é um texto potente. E eu sempre pedi para ela reescrever esse texto, né? Porque eu penso que ele é contundente para problematizar a miséria como uma necessidade do capital, né? E do ponto de vista da geografia, valorizar as nossas categorias de análise, mas também fazer com que a gente se sinta provocado em reconhecer para o que a gente trabalha, né? Para que a geografia trabalha. E eu acho, assim, que é muito importante, assim, esse momento, né, que tu proporcionou de fazer a Alexandrina falar, talvez encoraje ela depois do texto do território, mas eu acho que hoje tem outros conteúdos que a geografia pode reconhecer, né, para saber para que a gente tem trabalhado, para que a geografia tem trabalhado, né? E acho que mudou alguns conteúdos, outros permanecem, mas isso também ajuda a nós, professores na universidade, a problematizar a formação do geógrafo. Então, eu acho que esse texto ele tem duas potências, e é um texto curto, e a gente queria trazer mais questões, mas também trabalhar com as contradições e os conflitos que nos colocam nesse momento, né? Então, fazendo aí coro a companheira que está aqui, que é assistente social, eu tenho feito um trabalho debatendo questões nessa área, ao mesmo tempo a gente se vê, às vezes, defendendo, sim, políticas de assistência social, porque é um conteúdo diferente do assistencialismo, que é um conteúdo diferente da perversidade, da solidariedade das grandes multinacionais, que é um conteúdo diferente, enfim, e problematizando várias questões que exige da gente pensar como viver as contradições, sem que a gente viva essas contradições aprofundando a miséria, mas que a gente enxergue e reconheça que é preciso viver essas contradições, porque ela é fruto do tempo histórico que a gente vive, né? Então, assim, é muito importante, assim, agradeço muito aí o convite, a Alexandrina não queria me falar, eu acho, me falou em cima do laço, e ela deu azar, que eu não tinha nada agendado, e aí eu pude participar. Mas eu acho que é bem importante, e assim, para finalizar mesmo, assim, muitos aqui me conhecem, né? Eu trabalho com a cartografia, e o Lefebvre, para mim, é uma referência, porque e desde lá da graduação, ele vai me trazer uma chave de interpretação importante, que é a relação necessária entre a lógica formal e a lógica dialética. Então, é importante também a gente problematizar a quantidade e a qualidade, porque é uma abstração concreta, né? Então, a população realiza muitas práticas espaciais, ela é uma abstração concreta. E esse texto da Geografia da Miséria faz com que a gente reconheça essas abstrações e as práticas espaciais que elas realizam. Então, eu acho que talvez a gente pudesse até continuar num outro momento, trazer outras questões, né, para problematizar aí uma geografia da miséria, que eu acho que é uma contribuição muito importante da Alexandrina para nós. Por mais que ela se esquive disso, né, que ela diga que não entende porque gostam tanto desse texto tão curto, mas eu hoje tenho reconhecido que os melhores textos são aqueles que são essenciais, que são objetivos, simples, diretos, e ao mesmo tempo que cada vez que a gente lê, a gente entende um pouco e desentende todo o resto que a gente tinha entendido. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Lê, por me convidar, e me coloco aí à disposição para a gente seguir nesse debate, que eu acho que é bem interessante. Então, muito obrigada mesmo, e parabéns aí pelo teu trabalho. Quando eu conseguir escapar, eu me infiltro por aqui. Obrigada. Saudades, muita vontade de ir para o Nordeste.
Obrigada. Pode vir. Aqui está tudo funcionando. A pandemia acabou por aí? Acabou. Aqui não tem mais nada. Não, sim. Cada dia aumenta o número de mortos. Mas não faz mal, não. Besteira. Pode aumentar. Não tem problema, não. E aí, Cíntia, eu faço minhas as suas palavras, eu acho que esse texto de Alexandre é muito bom, e se ela puder reescrever, aí pronto, aí seria o céu, entendeu? Faço minhas suas palavras, eu acho que, né, eu particularmente não deixo de usar, mas, assim, se ela acho que é a grande contribuição que ela pode fazer, acho que a gente está dando aí uma forcinha para ela reescrever, sei lá, né, pensar a partir dessas questões aí. Mas é isso, gente. E deixa eu só pedir vocês para abram as câmeras aí, porque nossas secretárias... Eu tenho... Renato. Está aberto as... Eu estou falando aí. Oi. Está me ouvindo? Oi, estou sim. Augusto. Eu não sei se a minha câmera está aparecendo aí, mas que eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de tecnologia. Viu? Mas pelo menos minha fala está ouvindo. Primeiro, Alexandrina, agradecer por esse reencontro, né? E reencontrar a Alexandrina, que é uma grande mestre da geografia sergipana, brasileira, e que eu tive a oportunidade de ser minha professora lá no bacharelado da geografia na UFES. E também fomos membros da Associação de Geógrafos na retomada da AGB em Sergipe também. Então, gostei muito, Alexandre, só mais para agradecer, parabéns à brilhante explanação, né, que você faz, né, acerca da geografia, do papel de nós, geógrafos, numa perspectiva social e política que nós temos atuando em vários segmentos da sociedade hoje, e nós agradecemos, você é uma dessas mestres que nos possibilita a sonhar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade que a gente possa, de fato, contribuir para que ela seja melhor, para nos tornares mais seres humanos melhores. E aí eu tive a oportunidade, eu sou membro do LATER, né? Eu tive a oportunidade de participar aí do GPET com a Alexandrina, em alguns encontros, na minha retomada aí para a geografia, embora tenha terminado minha graduação lá no início de 2000, entrei nos anos 90, quando a Alexandrina estava no doutorado, né? Mas eu lembro daquele curso que você apresentou no Daligel, não sei se você lembra, além do mercado do trabalho, aquela discussão do Robert Cook. Mas foi muito bacana, e lá eu comecei, a partir dali, minha inserção no movimento social, mais no movimento estudantil, no movimento agrário, de luta pela terra. Nós tínhamos o Grupo Terra lá, do MST, onde participava a Edilúzia e outros companheiros do campo da pedagogia e de outras áreas aí também, da história e das outras ciências sociais. E minha participação na AGB foi muito boa, e ter convivido com você durante esse período foi muito bacana, foi um aprendizado fantástico, né? Aquele encontro da região Nordeste, de geografia, que a gente tem um tempo que não realiza, né? Mas foi muito bom, é um aprendizado fantástico, e ouvir sua fala hoje foi reviver todos esses momentos, sabe? Que nos ajuda a nos dar as mãos uns aos outros e pensar numa sociedade mais justa e igualitária. E também tive o prazer de retornar ao mestrado, né? Estou completando um ano, viu, Alexandrina? De mestre já. Eu lembro. Foi orientado para Lisboa. Eu estava doente. Né? Trabalhando com territórios quilombolas, né? Mas foi muito bacana a convivência com a Josefa, eu falar com a Josefa, estava falando com você também, e a gente dialogava, e a gente tem uma linguagem que a gente fala a mesma língua, que é a defesa de uma sociedade justa, né, rapaz? E a gente está trabalhando essa perspectiva. Acho que eu vi isso muito na sua fala, né, desde a discussão do território,
de todas as suas considerações e das falas das companheiras, dos companheiros que fizeram as intervenções aí. Então, é mais isso, para agradecer o pessoal da coordenação da live e dar um grande abraço carinhoso, viu, Alexandrina, para você, que eu tenho muito carinho por você. Tchau. Isso. Tchau. Aranha tirou a foto. Vai fazer a foto ainda, companheira? Nossa beleza já gastou, Áurea. Ah, nem me fala, eu tô acabada, tô cansada. Então, E vamos ainda abrir tem a a câmera. RGC amanhã. O pessoal tá. Mas elas conseguiram. Mas abram aí as câmeras que ela vai tirar mais. Mas foi muito bom vocês estarem aqui. Companheira Suzane, Jânio, Cíntia. E o pessoal do GPEC estava em massa aí, né? Podem abrir aí as câmeras. Tudo bem, Jaqueline? Conseguiu? Bote aqui para me dizer. É minhas secretárias, as meninas aí. Consegui. Já tirou. Então, gente, mais uma vez, e obrigada a todos pela presença. Como é, Alexandrina? Então, muito obrigada, viu? Pronto. Eu agradeço, acaba, né? Cíntia, Jane. Caiu um pouquinho. Né? Olha, deixa eu ver. Muito obrigada por tudo. Cada dia eu estou com muita dificuldde de aceitar falar, viu, Áurea? Eu sei. Muita mesmo. E olha, o pessoal da GB vive doido atrás de mim, eu negando, né, Márcio? Aceitei agora a falar, né, porque Ricardo me enche minha paciência e eu vou ter que falar, né, sobre o tal da proposta do BNCC, né, no sentido do ensino um pouco. E eu fiquei de falar sobre isso. Não, acho que é dia 8, sei lá que dia é que marcou, viu? Mas eu tenho muita... Eu vejo tanta gente falante. Gente, eu estou tão enjoada de live. E eu no meio de vocês, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo entende tudo. E eu cada dia acho que eu não sei nada. Eu confesso que eu não sei nada. Alexandrina. Mas eu espero que tiveram paciência. Às vezes eu tenho que falar numa linguagem didaticamente para poder ser entendida. Não há para entrar em linguagem alta, né? Porque é ridículo eu fazer isso. Então, muito obrigada, viu, Áurea, por me provocar. Se não me provocar, eu não vou, viu? E vocês todos, obrigada pelos elogios, viu? Pelo estímulo. Viu? Estímulo. Viu? Obrigadão mesmo.